Olá amigos do Veículos de Velocidade, tudo bem? Estão todos felizes aqui no canal? Espero que estejam todos inscritos. Se não se inscreveram ainda, se inscrevam, porque nós temos sempre novidades da linha automotiva aqui no Veículos de Velocidade. Deixe o seu like, o seu comentário sobre os nossos vídeos e acionem o sininho. Aliás, esse é o fundamental, porque só pelo sininho que você vai ser avisado quando nós estivermos postado novos vídeos aqui no canal. Eu e o Guilherme estamos aqui andando num habitáculo diferente. Guilherme, olha aqui, ó, adoro esse volante com todo de couro, com esse detalhe. É da Fiat. Você sabe o que é isso aqui? É a líder do mercado de picapes no Brasil. É a Fiat Picape Strada. É uma nova versão que está trazendo uma série de novidades em termos de conteúdo, mas conteúdo que vocês vão tomar conhecimento com o trabalho do nosso parceiro, do meu irmão Guilherme Roquette, que vai devastar o que ela tem e dizer tudo para vocês, inclusive o preço. A Strada Ultra parte de R$ 133 mil e faz par com a versão Ranch no topo da gama. O motor 1.0 turbo chegou na linha da Fiat Strada e trouxe duas novas versões e uma série especial. Porque, além dessa mudança, além do motor turbo, também teve alteração na motorização da Strada Endurance, aquela cabine simples mais de entrada que a gente vê muitas delas trabalhando por aí. Mas hoje o vídeo é com a novidade, o motor 1.0 turbo embaixo do capô dessa picape. Mas a gente começa olhando esse carro pela frente porque tem sim mudança nessa dianteira, uma mudança exclusiva para as versões 1.0 turbo, a Ranch e a Ultra, como é o caso dessa aqui. Tá aqui, ó, nesse aplique frontal, nesse redesenho do para-choque que ficou mais imponente, mais esportivo e com mais área em plástico sem pintura. A versão Ultra tem de diferente da Ranch é este friso aqui, é um friso vermelho inclusive. E outra coisa que é legal aqui é que a Fiat Strada manteve o skid plate, que é este aplique em tom cinza aqui na parte inferior do para-choque. Outra coisa que mantém em relação à versão Vulcano e também a versão Ranch de antes são os faróis em LED. Então a gente tem um DRL e também tem aqui acionado já o farol baixo e ainda o farol alto, quando a gente então faz esse acionamento aqui. E ainda aqui na parte inferior do para-choque estão os faróis de neblina. E a novidade aqui é que este farol de neblina, assim como o bloco principal do farol, também é em LED, assim como já ocorre no Fiat Pulse. Se a gente for lembrar da versão Vulcano, ela não tem o farol de neblina em LED. E tem um detalhe, como a chave nova agora da Fiat Strada só permite ligar a luz baixa ou desligar todo o conjunto, como é que você faz quando quer ligar o farol de neblina sem ligar o farol baixo? Basta girar o anel que aciona o farol de neblina, que ele vai ligar a lanterna e o conjunto na parte inferior do para-choque. Na lateral a gente já consegue olhar para todos esses apliques e molduras que a Fiat Strada tem aqui em plástico, principalmente aqui, ó, no entorno das rodas. E essas rodas, inclusive, que são aro 16 polegadas, são rodas novas que alternam exatamente o desenho. No caso, não exatamente o desenho, mas sim a forma da pintura, porque aqui na versão Ultra ela não tem a face diamantada, apenas as molduras. O espelho retrovisor também é em tom contrastante, é esse espelho aqui em tom cinza, tem repetidor de seta e além disso a gente já vê aqui as barras superiores aqui na capota desta picape. Outra coisa que é legal são esses apliques plásticos que ajudam você quando você abre a porta para que ela não esbarre em algum local. Agora, uma coisa que vem de fábrica nesse carro aqui é o estribo na lateral, esse estribo da Mopar. Mas percebam como ele fica saliente e como ela é uma picape baixa, no momento em que a gente entra no carro não tem como fazer isso sem encostar com a perna no estribo. E aí o que vai acontecer nesse caso? Você vai sujar sua roupa se a picape estiver embarrada. Só que tem um outro detalhe que eu acabei descobrindo no uso. Quando você está manobrando a picape, normalmente você olha as rodas e pensa em evitar que a roda esbarre na guia de calçada.
Só que o problema aqui é que o estribo está mais saliente em relação ao carro. E foi assim que aconteceu este pequeno problema aqui. Eu estava manobrando a picape, acabei dando ré, pensei na roda e esbarrei o estribo numa calçada. Vou pedir desculpas para o pessoal da Fiat, mas é interessante que isso tenha acontecido para que a gente possa avaliar exatamente a funcionalidade desse equipamento aqui. Porque quando a Palio Adventure tinha aquele outro estribo, que era mais uma questão estética e ele ficava bem próximo aqui da lataria do carro, a gente não ficava com esse material tão saliente assim. Então por isso que é interessante da gente poder analisar se de fato um estribo assim como esse é tão necessário ou se algo que fosse mais estético e não tanto funcional também estaria com, vamos dizer assim, com uma mesma solução. Olhando ainda essa picape para cá para trás, a gente também tem a moldura aqui na parte da roda traseira e essa parte mais alta aqui em plástico. Isso é legal porque se você esbarrar com a picape em algum local, não vai marcar a pintura, apenas vai encostar em um plástico que não tem essa pintura. Aqui a gente também tem o Santo Antônio da picape. A gente vê aqui atrás também uma grade, mas eu vou falar dela um pouco depois. E na parte de trás, bom, aqui tem coisa interessante e a gente vai ver agora. No vidro traseiro a gente tem essa barra e também tem o desembaçador. É dentro do carro que está o brake light desta picape. Por falar em iluminação, a gente tem aqui um conjunto de iluminação que ele é incandescente. Tanto a luz de posição da picape quanto a luz de seta, todo esse conjunto que está aqui, ele é um conjunto incandescente. Luz de ré, inclusive, que fica nessa outra porção mais para baixo. Agora, como a gente está falando de uma picape compacta e que é para ser um carro mais barato, tudo certo com isso, não tem nenhum problema. Até porque a grande vantagem da estrada está aqui dentro. Primeiro, porque essa versão Ultra tem aqui a cobertura na caçamba. Segundo, câmera de ré e sensor de estacionamento também está aqui atrás. E olha a abertura, o que acontece? Você libera a tampa e ó, a tampa não despenca. É claro que agora a picape está um pouquinho inclinada para frente, mas ainda assim, ó, você tem que puxar e soltar. E ainda assim, ó, não é uma abertura com tanta intensidade assim. Essa abertura é bem mais suave do que outras picapes que a gente já viu. Você pode perceber isso porque o som que ela deu, é claro que ela vai bater, mas bateu com muito menos intensidade do que uma picape Hilux, por exemplo. Por que isso acontece? Porque aqui tem um sistema de molas e esta mola que está aqui, ela facilita tanto a abertura quanto o fechamento. E olha só, com uma mão eu consigo levantar aqui e ó, pronto, já bati a tampa, já fechei a tampa, não precisei fazer força. Eu digo para vocês que hoje a Fiat Strada tem a tampa de caçamba mais suave possível e graças a um sistema muito simples, olha só, você também não pesa para abrir. Agora para a gente poder falar um pouco da caçamba, a gente já está vendo aqui ó, esse acessório que ele está em cima do protetor de caçamba. A gente está falando de um espaço que comporta 844 litros e além do mais também carrega 650 quilos de carga. Vamos abrir um pouco aqui essa tampa da caçamba, olha só, duas presilhas aqui onde a gente diz open, jogo para cima e aí o que eu vou fazer? Vou dos lados da picape para soltar a vedação. Solta de um lado, vai para o outro lado aqui da picape e eu vou fazer o mesmo processo. Soltou a vedação, olha só, soltei toda ela agora e aí a gente vai enrolar aqui ó, a lona, né, a cobertura da caçamba. O que a gente tem aqui? Travessas também, a gente já encontra nessa porção aqui. É claro que quando você vai remover a lona, vai enrugar a lona, ela vai ficar toda lá para dentro, você vai ajustar melhor isso. Mas essas travessas servem para que a lona mantenha o seu formato e não acumule água em cima, fazendo aquele bolsão. Agora tem coisas bem legais aqui na caçamba e a gente já pode ver. Primeiro, olha só, ganchos para fixação de carga. E depois que você transportou, você quer reposicionar de novo a cobertura da caçamba, basta então esticar toda essa lona aqui ó, de volta para o local aqui para cima da caçamba, vai reposicionar nesta parte inferior a vedação, tanto de um lado
quanto do outro. Já fiz no lado direito, agora vamos fazer aqui, ó, no lado esquerdo. Ela encaixa certinho aqui a vedação da cobertura de caçamba. E aí a gente pode, ó, posicionar de novo os dois lados aqui da cobertura e pronto. Já fechou certinho agora. Na parte interna dessa picape tem coisas que são bem interessantes, porque como a gente está falando da versão topo de gama, olha só, a gente tem esse revestimento aqui nas portas, que ele é suave ao toque e com esse couro microperforado. Os 4 vidros elétricos e até o trinco aqui, que é de plástico, mas ele é com uma cor diferenciada. O banco em couro, microperforado no centro e com esse bordado ultra aqui. Isso aqui fica bonito, dá um refinamento para o carro. Agora, outra coisa que é interessante e que veio junto com as versões que são com motor turbo, e nessa linha agora 2024, é o volante. Esse volante aqui vocês já viram no Argo, no Cronos, essa moldura aqui inclusive no próprio Fiat Pulse. Óbvio que a gente já viu isso, mas esse volante não estava na estrada ainda. O que acontece são só alguns reposicionamentos de comandos, mas ainda assim ele ainda tem a aleta aqui atrás do volante e ele é aqui revestido em couro. Agora, tem coisas interessantes entre os equipamentos dessa picape. Primeiro, vidros elétricos aqui com simples toque nas 4 portas, tanto para abrir quanto para fechar. Espelho retrovisor elétrico. E este espelho aqui, eu vou fazer o seguinte para a gente mostrar, olha aquele espelho lá do outro lado, e aí ó, dando a partida no carro. E quando você engata a ré, o espelho baixa no momento em que você aciona a função, porque ele tem tilt down. E aí ele também tem aqui a câmera de ré no sistema de mídia com a linha de guia que é dinâmica. Então já temos esse equipamento. E a câmera de ré é interessante porque ela compensa o fato da caçamba ser mais alta lá na parte traseira. Além do mais, tenho aqui então o cluster, o painel de instrumentos, que é interessante, e o ar-condicionado aqui, que ele é digital e automático. É uma zona só de ar-condicionado, mas a gente pode programar essa temperatura e pode então fazer esse acionamento. Tem coisas mais interessantes aqui, ó. Gaveta, porta, documentos, um carregador de celular por indução nesta porção, porta-copos, alavanca do câmbio, um local aqui para a gente poder guardar algum objeto e um descansa-braço para o motorista. O interior da Fiat Strada, ele, até por ser um pouco baseado no do Mobi, não é grande, então isso a gente já tem que ter em mente. Ela é uma picape compacta, ela é uma picape mais apertada. E nem os bancos são tão grandes assim, mas ainda que eles me apoiam bem, eles são bancos pequenos. Agora, está de acordo com o espaço e a proposta que essa picape oferece. O painel de instrumentos, ele mescla ponteiros, então instrumentos analógicos, e sobrepõe com aquela tela ali que a gente vai ver as funções a partir de agora. O que a gente já tem aqui dentro desse painel de instrumentos? Primeiro aqui um ajuste aqui na imagem para a gente poder ver melhor. Bem na esquerda a gente tem ali um conta-giros, depois ao centro naquele conjunto maior o velocímetro e na direita o próprio marcador do tanque de combustível. No sistema da tela aqui a gente tem então questões ligadas ao trip, aí eu tenho trip A ou trip B, e tenho aqui também o econômetro do carro, e eu vou fazer tudo isso usando aqui ó, o lado esquerdo do volante. Então, voltando, eu tenho informações aqui de áudio, e aí clica e volta, mensagens, configurações do veículo. Dentro das configurações eu tenho limitador de velocidade, avisos, teclas, revisão, ver telefone, restaurar configurações ou iluminação. Posso ver aqui o velocímetro do carro. Posso ver aqui também informações do veículo, e aí aqui ó, pressão do turbo, a potência. Então quando a gente acelera, ó, a gente já tem aqui essas indicações em percentual. Posso ver aqui também informações do trip, que aí é aquela tela que a gente já estava vendo antes do computador de bordo. Então, é um computador de bordo que, ainda que ele não seja grande, que ele não seja na maior tela possível, ele tem as informações necessárias e a gente ainda consegue brincar um pouco com o turbo. A ressalva que precisa ser feita é que esse painel aqui já andou no Fiat Uno, anda no Fiat Mobi
já teve também na própria Fiat Palio Weekend, já é um desenho datado e que ele sobrepõe instrumentos. Estava na hora da Fiat repaginar esse cluster, porque a gente até pode pensar o seguinte, por que não foi usado um conjunto do Argo aqui? É que o conjunto do Argo não cabe neste desenho aqui que foi feito de espera para o cluster. Mas como a gente está falando de uma versão top de linha, então ela bem que merecia aquele computador de bordo, aquele painel de 7 polegadas digital que está sendo utilizado no Pulse, na própria Fiat Toro. Esse desenho, esse arranjo de instrumentos aqui na Fiat Strada não condiz muito com a proposta dessa picape, dela ser uma versão top de linha. Ele fica devendo. O sistema de mídia é o Uconnect da Fiat, nos recebe com som de boas-vindas, inclusive essa abertura, e aqui na estrada ele não está naquela posição flutuante, ele está integrado aqui. E aqui na tela principal ele vai me mostrar informações do telefone celular, de música que eu estiver ouvindo, e também aqui, ó, questões ligadas ao telefone, se eu tiver com ele conectado. Tenho aqui a tela de mídia e aqui a gente vai ter inclusive, ó, questões de rádios que a gente possa estar utilizando, que a gente possa estar ouvindo. Tenho também possibilidades de fazer aqui a equalização no próprio som, distribuição do áudio, isso aqui é bem funcional. Tenho aqui também informações do veículo. E aqui é o próprio percurso atual, em que a gente tem aqui espelhado informações, ó, do próprio computador de bordo e questões que a gente está fazendo. Aqui configurações do sistema, para que a gente possa configurar idioma, tela, unidades de medida, hora. Aqui em portas e travas, a gente pode fazer aquele comando para que as portas travem quando estiver andando, buzinar ao destravar. Isso aqui é interessante porque muita gente não gosta porque chama atenção. Também tem aqui, ó, opções para desligar o carro. Se você quer que a central multimídia desligue ao abrir a porta e eu não quiser isso, eu tiro então. Também temporizador para desligar a central multimídia. A gente pode fazer essa programação aqui quando o carro estiver desligado. Outras opções aqui, né, questões de áudio, enfim, aí vai na equalização. Telefones celulares que você tiver pareado e também aqui aplicativos que são menus rápidos, né, para que a gente possa ter acesso a esse sistema. É interessante essa central porque ela é rápida. Quando você faz o primeiro pareamento, ele demora um pouco e às vezes oscila, mas depois basta você entrar no carro para que o carro já reconheça e faça esse pareamento sem fio. Isso é bastante praticidade, porque você bota o celular no bolso ou bota ele aqui para carregar e ele já vai começar a fazer o sistema, né, da própria mídia. E a qualidade do áudio é boa. Melhor aqui, inclusive, do que no Fiat 500 que a gente experimentou recentemente. Entre os equipamentos, tem coisa que é interessante a gente falar para poder diferenciar uma versão da outra, porque o ar-condicionado digital e automático, ele é de série na versão Ranch e também na versão Ultra, mas ele é opcional na versão Vulcano, assim como o carregador de celular por indução. Esses dois equipamentos, eles são opcionais. Agora, os vidros elétricos nas 4 portas, eles são itens de série em todas as versões, no caso, né, inclusive na própria Freedom. E a gente tem aqui a iluminação na caçamba, tem aqui o botão para desligar o sensor de estacionamento e aqui o TC+. Esse aqui é o sistema que freia uma roda de um lado que estiver patinando, para que ele possa tirar a Fiat Strada com a roda que está em solo mais firme. O sistema é próprio para tirar a estrada de um atoleiro em condições longe do asfalto. Isso nós vamos ver no próximo vídeo com a Fiat Strada Ultra. Estamos falando aqui, é claro, de uma picape compacta e não dá para esperar muito espaço nem muito conforto em uma Fiat Strada. Até porque picapes em geral não tem tanto espaço aqui no banco traseiro. Mas ainda assim a gente vai poder olhar para ver um pouco como é. Primeira coisa que já é legal é perceber que a porta abre bem e a gente tem aqui, olha, quase 90 graus. Isso é um ponto positivo. Agora, o espaço aqui com o banco ajustado para que eu possa dirigir, por óbvio, não é muito grande, a movimentação de pés é limitada e o assento no banco traseiro fica um pouco baixo. O encosto, ele até não é tão projetado para frente, ele até consegue me deixar razoavelmente bem. O problema é aqui, ó. A minha perna, ela fica com o meu joelho elevado e mesmo que eu coloque os joelhos para o lado, eles ficam mais altos aqui do que a cintura. E além disso, o assento também é curto, ele sobra espaço aqui, né? Sobra perna e falta assento. Eu vou tentar passar para o outro lado aqui, porque acontece o seguinte, ó. Não tem tanto espaço aqui e tem
essa extensão do console central, era isso que eu queria falar aqui. Essa extensão do console é interessante, a gente pode botar um copinho aqui, tem uma entrada USB lógica para conectar com a central multimídia, isso tudo é bem legal. Agora, vocês vejam o seguinte, ó, o espaço que eu ocupei aqui, meu joelho veio até aqui, e agora o meu joelho aqui nesse lado também está ocupando. Então levar 3 pessoas aqui atrás é uma ilusão, né? Não vai caber, ainda que a gente tenha aqui, ó, cinto de 3 pontos, encosto de cabeça em vírgula, não vai ser suficiente. E o banco não é muito anatômico, vejam como ele é liso, não tem aqueles encaixes que a gente já viu em carro sedã. O legal é o seguinte, o revestimento é bom, é um revestimento de qualidade e a saída não é tão difícil quanto se imaginava. Ainda que ela tenha pouco espaço aqui, o fato da porta abrir bastante é facilitado, facilita um pouco o nosso dia a dia. Quem vai comprar a Fiat Strada porque acha bonita, porque gosta do estilo da picape, precisa ter isso em mente. Se você está saindo de um Onix, por exemplo, ou de um Argo e quer entrar na Fiat Strada, pense bem um pouquinho e reflita se você precisa levar muita gente atrás, porque isso pode ser um problema no futuro. A chave da Fiat Strada não é presencial, é uma chave do tipo canivete, e essa chave aqui, inclusive, olha só, é o mesmo desenho que a Fiat usou ainda no Palio 2017 que o meu pai tem. Pois muito bem, o que a gente tem aqui? Comandos para trancar e destrancar o carro, a gente não tem aquela abertura porque, como eu disse, não é uma chave presencial, então logo você tranca, ela levanta já os 4 vidros. Me parece que essa é a melhor solução, porque quando você vai sair do carro e vai se afastar logo, é interessante que você apenas dê um toque na chave e ele já levante os vidros por conta própria, que você não insista apertando no botão para fazer o levantamento posterior dos vidros. Eu prefiro nesse desenho que ele já levanta automático. Agora, se você quiser baixar os vidros para poder trazer um refresco um pouco para dentro do carro, basta apertar aqui, ó, o botão de destravar e ficar pressionando então ele por mais tempo, que aí ele já inicia então a abertura dos vidros. E uma coisa que é legal é que aqui atrás o vidro baixa por inteiro, não fica nenhuma parte mais saliente. E como a gente está falando de um carro que tem aptidão para fora de estrada e é utilizado muito nessa condição, é interessante a gente falar de alguns números. Primeiro, o ângulo de ataque, olha só. O para-choque tem boa altura e a gente tem 23 graus de ângulo de ataque. Lá atrás, na saída, aqui atrás da roda, o ângulo é bem melhor. São 29 graus que a gente tem nesta posição aqui no ângulo de saída. E a gente tem 18,5 centímetros de altura livre do solo. Por que isso acontece? Porque se a gente comparar com a estrada com câmbio manual, ela tem 21 centímetros, então a gente está perdendo aí 3 centímetros de altura. É em função da questão da caixa do câmbio CVT, que aí sim ele é maior e ele vai mais para baixo do carro. Então com isso, a Fiat não conseguiu compensar isso na suspensão e deixou essa picape com um vão, né, com uma altura livre do solo menor. E um outro aspecto que diz muito sobre a durabilidade da Fiat Strada está na própria suspensão traseira, porque aqui atrás a gente não tem mola helicoidal, aquela mola redonda. A gente tem uma mola parabólica nesta posição aqui da traseira do carro. E ela é muito mais resistente e é capaz de durar a vida útil do carro inteira. É por isso que a Fiat Strada tem bastante capacidade de carga, aguenta abusos e exageros e aguenta muito também quando você vai utilizar essa picape em condições fora do asfalto. Por isso que ela é bastante resistente e ela tem sido reconhecida por esse fato. É muito em função da suspensão traseira, do desenho que ela tem. Enfim, a gente chega na parte principal dessa picape. Estamos falando do que está embaixo do capô, que é o motor 1.0 Turbo T200, motor da família GSE. Olha, eu vou abrir o capô aqui e vou deixar vocês olharem, porque quando eu olhei esse motor aqui e esta disposição pela primeira vez, eu tive um déjà vu. Eu lembrei muito do desenho do Palio 1.6 16 válvulas de 96. O Palio era com o cofre apertado, um motor grande que se espalhava bastante aqui dentro e ficava tudo apertadinho, tudo juntinho. Isso me chamou a atenção negativamente, porque em um futuro, reparo, fazer uma manutenção, colocar as mãos aqui dentro, entre esses objetos, esses reparos aqui,
Isso dificulta a vida do profissional de mecânica. Eu não estou falando nem agora, enquanto o carro é novo, enquanto ele vai para a concessionária. Eu estou falando depois, lá pelos seus 10 anos de vida útil na Fiat Strada, aí a gente precisa ter um pouco dessa atenção. Então, o que mostra que a implantação desse motor 1.0 turbo aqui dentro do capuz da Fiat Strada, ele precisou de uma engenharia mais aprimorada da Stellantis. Agora, é claro que quando a gente olha para os números e para o desempenho, esse conjunto propulsor ficou muito interessante e deu para a Strada o que faltava. Ela anda muito. A gente está falando aqui de um motor que gera 125 cavalos quando ele estiver abastecido com gasolina e 20,4 kgfm de torque também quando ele estiver abastecido com esse combustível. A engenharia um pouco desse motor é a seguinte, eu estou falando então de um motor 1.0 de 3 cilindros, sobrealimentado, ou seja, alimentado por turbo. Ele tem 4 válvulas por cilindro, então ele é um motor de 12 válvulas, ele tem comando único de acionamento das válvulas e esse acionamento ele ainda faz por corrente. E o turbo, ele tem a válvula Westgate eletrônica. O que essa válvula faz? Quando o motorista está rodando numa tocada mais leve, o turbo entende que não precisa colocar tanto ar lá para dentro e fecha a válvula Westgate para fazer com que ele encha mais rápido e apenas o suficiente para a tocada que o motorista quer fazer. Do contrário, se o motorista estiver pisando fundo, ele também vai responder, vai liberar mais ar para o turbo. Outro sistema interessante é o sistema multi-air aqui da Fiat, que ele regula o tempo e também a abertura das válvulas de admissão para que ele consiga colocar uma mistura de ar e combustível maior ou menor para dentro da câmara de combustível. E eu estou simplificando tudo isso para a gente poder explicar. O que eu quero dizer com isso? Numa tocada mais esportiva, quando o motorista precisar de mais desempenho, ele vai abrir mais a válvula e vai colocar mais a mistura para dentro da câmara de combustão e, é claro, a explosão vai ser mais rica. Quando o motorista estiver numa tocada mais leve, ele também entende tudo isso pelo computador, pelo gerenciamento do carro, e aí coloca menos combustível e menos ar e o motor funciona de uma maneira mais suave. É bastante interessante tudo isso e toda essa engenharia da Fiat e da Stellantis. A gente tem falado bastante que esses motores da família GSE, eles são bastante eficientes. Agora, acoplado a ele, aí a gente tem aquele câmbio CVT do tipo continuamente variável, que tem 7 marchas simuladas e, de acordo com a Fiat, são 3 modos de condução. Na prática são 2, mas isso eu vou explicar depois, quando a gente estiver dirigindo. A gente começa o percurso aqui com a estrada no piso irregular. Primeiro aqui no paralelepípedo. Os pneus eles usam 32 libras, então a gente já tem aqui um comportamento relativamente suave, tá? Quando a gente pensa que é um carro mais próprio para usar num fora de estrada, enfim, e que tem aquela suspensão traseira mais reforçada, olha, eu acho que até que a gente tem uma condição relativamente suave de carro. Eu imaginava que ela poderia ser mais dura e jogar um pouquinho mais. Não que ela seja macia, pelo contrário, mas para passar por aqui, ela se mostra muito firme. A firmeza do carro, a capacidade de passar por obstáculo, a capacidade de passar por cima dessas pedras aqui, olha, é uma consistência que poucos carros a gente vê aqui no canal. Ela não fica oscilando, ela passa por tudo isso de uma maneira bem firme, bem consistente. Característica, né, de uma picape. E tudo isso, claro, a gente sente a carroceria lá atrás mais solta quando está sem carga, mas não é uma coisa assim que você sente a picape perdida balançando, bem pelo contrário. Em termos de conforto, a gente tem aqui esse descansa-braço, mas quando você vai arrancar com o carro é importante deixar ele aqui para cima, porque senão você não consegue afivelar o cinto de segurança aqui na parte de baixo, porque olha só, o descansa-braço ele tapa, ele cobre o cinto de segurança. Depois que a gente já entrou, que a gente já está então ao volante do carro,
aí as coisas ficam um tanto quanto mais fáceis. Outra coisa interessante é o alinhamento do volante desse carro. A gente tem aqui, olha só, o meu dedo, né, vai quase na reta aqui do símbolo da Fiat no volante, pouquinha coisa, ele está mais para a esquerda, então consigo ficar, olha só, com as mãos retas praticamente. Não é um volante que está essencialmente deslocado para um lado ou para outro. Normalmente, às vezes a gente vê carros que tem o volante mais deslocado para o centro, aqui não, está bem na reta aqui do motorista. Tenho acesso para os comandos da luz e também da seta, e aqui os comandos do limpador de para-brisa. E como a cabine, esse habitáculo aqui da estrada, ele é pequeno, então, ó, a mídia também, eu não preciso nem esticar minha mão no máximo, basta eu aproximar minha mão. A mesma coisa o ar-condicionado, tá tudo próximo. E aqui o próprio carregador de celular por indução também está perto da minha mão, assim como porta-copos, difusores de ar e esses outros botões que a gente tem aqui na parte de cima ali do carro, né, para ligar a luz lá atrás, o traction control, enfim. Então é interessante quando a gente pega esse carro aqui e pode observar que não é um carro grande, né? É um carro relativamente compacto e que você consegue se acomodar bem. Outro aspecto que diz respeito ao conforto é o banco. É claro, não é um banco largo nem um banco macio, né? A gente tem que entender que é um carro pensado para ser mais robusto. Então a gente tem um banco que é um pouco mais estreito, mas tem um bom apoio na lateral. Então a gente não fica jogando para um lado ou para outro. Como característica dos carros da Fiat, a gente tem aqui a direção elétrica e é uma direção bastante macia, especialmente quando a gente quer fazer um acesso na esquina. O carro vira super bem, muito fácil, bastante macio. Não é tão macio quanto o Fiat Argo. O Argo e o Cronos são mais macios que esse aqui. Mas se a gente for pensar na proposta do carro, é até melhor que este carro aqui não tenha um volante tão macio quanto o sedã e o hatch, porque o uso que ele vai ter mais em rodovia, inclusive, precisa ter um pouquinho mais de peso para a gente se sentir mais confiante para poder dirigir. E agora, para a gente fazer então o aclive, vamos subir então esse aclive aqui. Primeiro eu vou começar no modo normal, a 40 km por hora, vamos ver como é que ela vai mantendo a velocidade. Caiu para 30, comecei a acelerar, olha, ganha velocidade. E eu posso inclusive aqui, ó, apertar no modo esporte. Nossa, olha, ela é muito nervosa, gente, é muito legal, muito legal. Vou dizer para vocês o seguinte, eu nem precisava ter acionado o modo esporte para isso, mas quando você aciona o modo esporte, o seu pé, na mesma posição em que ele tiver, o próprio carro já ganha mais velocidade. A gente já sente o carro ganhando e conseguindo acelerar. É interessante, o comportamento do carro fica bem legal. E também quando você vai descer, né, quando você vai para o declive, você pode usar aqui a troca sequencial da marcha para poder reduzir a marcha simulada aqui no câmbio e você poder então fazer essa redução na marcha. Isso é muito importante para descer serra. E agora o que é legal é a gente poder ver o acesso em rua movimentada. Eu quero passar bem para a esquerda, vamos voltar para o drive aqui. Quando passarem os carros eu vou acelerar. Ó, olha a retomada, gente, a retomada é muito boa, muito boa. Ela ganha velocidade instantaneamente, ela tem ali questão de um segundo e meio de lag no turbo, mas assim que o turbo enche, ela já arranca, já ganha velocidade. Olha, é bem interessante, bem interessante. Nem lembra a outra Fiat Strada com motor 1.3. Andando aqui a gente consegue manter velocidades de 50 a 60 km por hora com um toque bem leve no acelerador. Não precisa você acelerar muito fundo e caso você precise, aí basta uma tocadinha, como a gente já mostrou ali atrás, mas ela consegue manter essas velocidades tranquilamente. E o que é interessante, por a gente estar falando de um câmbio CVT, é que a combinação de marcha, quando a gente está com essa tocada mais leve, é bem legal, ó. 50 km por hora e eu tô a 1.500 rotações. Então é interessante porque o carro se comporta de uma maneira também mais econômica quando a gente precisa só de uma condução mais tranquila. E consegue nos responder, consegue elevar esses giros quando a gente quer fazer uma arrancada mais forte. Vamos arrancar no semáforo agora, pé no fundo, olha só, já arranca com vigor, 60 km por hora em segundos e eu botei o meu pé talvez a meia carga no acelerador.
e a gente já chegou aqui no limite da via. Depois, andando aqui, a gente já está em 1.600 rotações. O comportamento desse carro no trânsito, além, claro, desse desempenho que ela tem, é legal porque a estrada, ela parece que está com a frente mais baixa que a traseira. A gente tem essa sensação aqui na frente. E isso se traduz num ganho de visibilidade, porque eu que gosto de dirigir com o banco numa posição um pouco mais elevada, consigo olhar aqui, ó, por acima da metade do para-brisa para frente, e eu já estou olhando quase que o teto do carro da frente. Então, como ela é um pouco mais alta, ela consegue ter uma visibilidade melhor. Ainda que os vidros aqui não sejam tão grandes, os espelhos retrovisores são grandes. E aqui atrás, o único prejuízo que eu tenho olhando pelo retrovisor central é o fato de que aquela barra lá fica exatamente na visão que eu tenho. Então ela fica na minha linha de visão, melhor dizendo. Mas fora isso, pelos vidros e os retrovisores é bastante interessante. E também não é um carro grande, não é um carro de proporções exageradas. Agora, a grande vantagem é a altura do solo. Vou subir essa faixa elevada a 40 km por hora, olha só. Saída, a gente vê que ela nem faz aquele jogo de ficar bambeando, né? Suspensão bem firme, claro, dura, né? A gente sente o impacto, o corpo aqui quando passa nesse tipo de obstáculo, o corpo a gente sente o carro, né? Joga, ele transfere para cá para dentro, transfere pra gente esse impacto. Mas em termos de suspensão, ela passa muito longe do fim de curso, o que mostra que a vocação desse carro realmente é muito mais do que esse tipo de obstáculo que a gente está passando aqui. Andando aqui no asfalto, o que a gente percebia que lá no piso de pedra irregular a estrada conseguia filtrar mais o obstáculo e conseguia passar com mais valentia, a gente percebe essa firmeza de suspensão e essa consistência demais agora aqui andando no asfalto, porque olha só, a gente percebe que cada ondulação ela copia mais para cá para dentro, porque essa suspensão mais robusta, mais consistente, mais firme, própria para a condição adversa, cobra um pouco, né, desse mérito quando a gente precisa andar no asfalto. Aí a gente já começa a sentir ela um pouquinho mais. Não é uma coisa desconfortável e que você também não vai conseguir se habituar. É uma característica do carro. Quem já teve estrada antes, já conhece, já sabe como é que ela funciona. Aqui daria para dizer que em relação a uma estrada mais antiga ela está aprimorada. No entanto, quem parte de um carro, hatch ou sedã, vai sentir um pouquinho. Agora, para a gente poder falar um pouco do conforto aqui a bordo também, o ar-condicionado gela bem, a gente pode botar na mínima temperatura e também numa velocidade bem baixa, que a gente só sente o carro aqui refrescando. Outra coisa que é ok, é aceitável, é o isolamento acústico, porque caminhão, ônibus, esses carros do lado, ainda que não acelerando esses outros veículos, mas a gente ouve o barulho um pouco da rua aqui para dentro, né? É claro que o isolamento acústico em geral dos carros, ele melhorou bastante nos últimos anos, melhorou mais ainda nesses modelos mais atuais, como essa própria Fiat Strada. Então, quando a gente compara com carros de antes, ele melhorou. Agora, quando a gente compara com outros carros dessa mesma época agora, a Strada não é a melhor de todas. E claro, a gente até entende por quê. Porque a vocação dela não é exatamente ser o ápice, ela precisa ser mais acessível. Em termos de assistência ao condutor, a Strada não tem nenhum tipo de assistência. A gente não tem aqui, ó, frenagem de emergência, é por conta do motorista. A gente também não tem controle de cruzeiro adaptativo, não tem sensor de ponto cego e também não tem piloto automático, né? Não tem o controle de cruzeiro. Então, mesmo que tenha o câmbio automático, a gente não tem essa função. Agora, ainda assim, a convivência aqui dentro melhorou bastante na Fiat Strada, especialmente nessa versão mais topo de gama, porque os bancos são bons, eles são confortáveis para a proposta desse carro, melhores que os bancos das versões mais simples. Tem esse refinamento aqui na porta, isso aqui, por mais que seja um detalhe, num carro automático, às vezes você não tem muito o que fazer com os braços e você quer apoiar. Então, é interessante, é bom que a porta tenha essa parte aqui mais suave ao toque.
E este volante também tem uma pega melhor do que quando a gente compara com o outro volante do próprio Mobi e do Uno, que era o que estava aplicado aqui na Fiat Strada. Esse aqui é melhor, ele é maior, ele é mais, ele enche mais os olhos, e aqui a pega em si do volante é melhor. A gente consegue apoiar e consegue manusear esse volante de uma melhor forma do que aquele outro. E uma outra coisa que a gente pode analisar agora é o consumo urbano desse carro, consumo médio. Eu estou utilizando aqui gasolina, só que eu rodei muito em velocidades baixas, tanto que a média de velocidade aqui desse carro está em 17 km por hora, ou seja, é uma média de muito trânsito que eu peguei, inclusive rodando agora. Ela ficou bastante tempo também ligada para gravação, e eu estou agora com 8,9 km com litro de gasolina, para um trânsito mais pesado mesmo, subindo a Clive, enfim. Eu acredito que dentro da cidade ela deve conseguir chegar até os seus 10,5 km com litro de gasolina, olha, tranquilamente, numa condição mais moderada. É excepcionalmente porque nos dias em que eu usei ela, nesses 2 dias, realmente o uso acabou, né, dando a coincidência de ser um trânsito um pouco mais intenso. O que eu vou fazer agora? Vou zerar aqui o Trip B, que eu tenho que ficar pressionando, né? Deixa eu só dar a seta aqui para a gente poder acessar a via. Perfeito, já zerei aqui o Trip B. Vamos iniciar agora o nosso percurso rodoviário, e aí a gente vai ter aqui 2 médias. Uma média acumulada, nesse trânsito de fim de tarde aqui, que já está realmente mais lento, parando inclusive, e a outra média só depois, quando a gente estiver na rodovia. Rodando em rodovia, a gente percebe aqui mais uma vez aquela sensação, né, de um carro mais alto e de suspensão mais firme, em que essa oscilação do asfalto acaba copiando um pouco para cá para dentro. É característica mesmo da própria Fiat Strada. Agora, quando a gente pensa em termos de desempenho, olha só, uma mínima aceleração já provoca um efeito muito grande e a gente, por exemplo, ultrapassa de uma maneira mais tranquila e mais segura. Então, esse fôlego era o que a gente não via antes na estrada com um motor 1.3 e a própria CVT com motor 1.3. Agora, com essa disposição, ela melhorou muito, melhorou bastante, e o comportamento do carro é outro, é verdadeiramente outro carro. A gente pode até fazer o seguinte, ó, tem bastante movimento, mas eu vou baixar aqui para 60 km por hora e a gente vai retomar até o 100 no modo normal. Olha só, pisei fundo, varreu aqui o velocímetro, fez a troca e chegou nos 60 km por hora. Interessante que essa troca é simulada, e mesmo no modo normal ela faz simulação das marchas, ela não deixa aquele barulho de carro, né, patinando, de ficar sempre com a marcha girando alto. Vou acionar agora o modo Sport, e aí ele já aparece ali Sport ativado no painel, e eu fico sempre com essa informação lá em cima de que o Sport está ativado. O que eu vou fazer? Baixar aqui de novo para os 60 km por hora e afundei o pé de novo, já empinou mais à frente, sobe mais o giro, vai lá nas 6.000 rotações para fazer a troca e chega nos 100 km por hora. A combinação do carro, o acerto, a curva do acelerador, as trocas de marcha do câmbio do carro, ela muda, ele fica mais vigoroso e entrega mais potência quando a gente está com o modo Sport ativado. E isso acontece até em pequenas retomadas, como se agora, por exemplo, eu só quisesse fazer uma ultrapassagem, olha só, bastava botar o pé a meio curso, que de 80 km por hora eu vou para o 100 e sigo mantendo o 100, e o carro consegue manter a velocidade, consegue seguir com muita disposição. Para subir serra, para poder manter altas velocidades, essa picape ela ficou essencialmente com uma outra cara, não parece o mesmo carro. Mas como a gente está falando de um carro que é para ser um modelo mais de entrada, a gente não tem aqui aqueles assistentes que eu já falei lá dentro da cidade. Então, por exemplo, alerta de frenagem, né, alerta de colisão frontal, frenagem de emergência, esses equipamentos a gente não tem. Não tem também aqueles sistemas de manutenção, permanência e faixa, né, não tem. Aqui fica tudo por conta do motorista. O que a gente tem é um carro essencialmente firme e que nos transparece ser um carro também bem construído, porque a estrada mostra uma consistência em termos de construção,
ela não oscila quando anda no asfalto, e eu digo assim, não fica bamba, ela tem uma suspensão firme, que mantém o carro firme no chão, ainda que a gente copie um pouco na imperfeição para cá, insegurança de jeito nenhum ela nos passa. Então é um comportamento bem interessante, porque a gente sabe que muita gente precisa andar com a estrada na estrada, né? Que vai para o sítio, vai para a fazenda e vai pegar trechos de asfalto, e a gente tem aqui um carro com um bom comportamento. O que eu quero ver agora é o comportamento dela em curva. Tem uma curva fechada aqui, eu vou entrar com mais alta velocidade, segurei um pouquinho antes, agora entrando, acelerando, olha só, inclina, mas ela vai até o limite, ela começa a cantar pneu. Agora, fora isso, não dá pra gente notar insegurança nesse carro. A suspensão é firme, ela consegue ficar mais agarrada no chão e apenas no limite ela vai cantar pneu. A gente tem que entender que esse carro ele tem a altura mais elevada do asfalto e ele está longe de ser um carro de performance para fazer curva rápida. A ideia aqui era a gente explorar qual era o limite dela, e a gente já pôde perceber que ela aceita fazer curvas com uma velocidade um pouco maior. Vai reclamar cantando um pouco de pneu. Mas ainda assim, em uma situação que você precisar abusar um pouco mais, ela vai tolerar. Mérito disso também está nas rodas de 16 polegadas, que é interessante a gente poder lembrar disso, porque esse é um diferencial aqui dessa versão Ultra. Agora, para fazer viagens, o que pode acontecer é, aqui a posição do seu joelho pode cansar um pouquinho mais, porque ele fica um dedinho acima da cintura, ou seja, fica um pouquinho mais elevado. Então essa posição aqui ela pode cansar um pouco, e o que é um pouco, né, o que é até aceitável, porque o desenho desse carro aqui é pequeno, então não era da gente imaginar que ela teria uma posição ergonômica assim tão perfeita e que fosse nos dar uma tranquilidade. Ela tem regulagem de altura no volante, mas não de profundidade, então a gente consegue ainda se ajustar, mas a regulagem não é perfeita. Também a regulagem de altura do banco, então isso você tem essa possibilidade. Para fazer viagens longas, como eu disse, talvez vá cansar a perna, e você vai precisar se ajustar um pouquinho mais no banco para manter a sua posição, mas ainda assim ela não é daqueles carros que faz você afundar, ela consegue te deixar mais tranquilo. E pelo fato de não ser um banco tão largo, talvez você precisa de uma parada para poder descansar e poder se espichar, né? Poder ficar um pouco mais tranquilo e seguir viagem. Agora, de jeito nenhum é um carro impossível de viajar, pelo contrário, ela vai tolerar bem tranquilo. E agora, em termos de consumo, para a gente poder falar dessas duas médias que a gente conseguiu obter aqui com a Fiat Strada. Primeiro, a média acumulada, 50 km foram rodados com esse carro até o momento desse teste, e eu tenho 10,2 km com litro de gasolina, em uma média de velocidade bem baixa, 22 km por hora. Então, aquele trânsito pesado de cidade com um pouquinho coisa de um trânsito de estrada. Então, ainda assim, essa média mais baixa. Agora, o diferencial está aqui, 15 quilômetros rodados aqui em rodovia e um consumo médio de 16,4, que é uma média excelente para uma picape. É um carro que, se você andar de uma maneira mais parcimoniosa, com mais moderação, ela vai te corresponder em termos de um consumo menor e vai atender muito bem quando você precisar usar esse carro todo dia para fazer aquele percurso para o sítio ou para sua chácara ou para o local do seu trabalho mais afastado dos centros urbanos. Andando de maneira moderada, ela consegue sim ser bastante econômica. E olha, 16,7 agora, hein? Muito bom. Não perca o próximo vídeo com a Strada Ultra. A gente levou ela para um percurso em uma estrada de terra bem esburacada. De volta, o que dá para dizer da Fiat Strada? Com esse motor 1.0 turbo, é claro que era o que faltava para essa picape continuar emplacando tão bem quanto ela tem feito. Agora, a gente precisa pensar um pouco qual é exatamente o público dessa picape. Se você utiliza o carro para ir para o seu sítio, se você vai andar em condições adversas, é melhor em termos de durabilidade, e não que esse motor aqui seja ruim, mas em termos de durabilidade, um motor aspirado, um motor 1.3 da família Firefly, até porque com o câmbio manual a gente tem mais altura do solo e também tem um conjunto de motor que é mais estável ao longo do tempo, ele tem uma manutenção mais fácil.
O problema disso é que se você vem de uma estrada 1.3 e vai dirigir essa aqui, essas duas ressalvas não vão ser suficientes para tirar a empolgação que o motor 1.0 turbo está dando para essa pequena picape e vai fazer com que ela continue vendendo e continue na liderança, até porque com as novas versões ela consegue chegar mais próximo de concorrentes que também já tinham motor turbo. Estou falando da Montana e também da Renault Oroch. Gostou desse vídeo? Então não se esqueça, se inscreva aqui no YouTube do Veículos e Velocidade. Aciona também o sininho para ficar por dentro sempre quando tem vídeo novo. Tchau e até o próximo vídeo.